Toda a minha fé está conectada ao Senhor, àquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Aplaude Ele mais uma vez, aplaude, amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Amém, amém. Diga comigo, rumo ao próximo nível. Essa é a palavra já da terça-feira que vem. Eu te espero aqui. Deus já me deu ela. Você tem um encontro aí com uma revelação de Deus. Lembrando que domingo vamos falar algo sobre eu e você fomos escolhidos mesmo. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder da unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como é já do conhecimento da maioria, o título da palavra de hoje é: fé é apenas lembrar do que me dá esperança. Em Lamentações nós encontramos esse versículo em peso. Lamentações 3, do versículo 18 ao 26. Nós vemos o servo de Deus tomando uma decisão aqui. Lamentações 3, 18. Então disse eu, Jeremias, já apareceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha, chegou a condições tão extremas que esse homem está duvidando agora de tudo que um dia pediu para Deus e tudo que um dia Deus prometeu a ele. Aí ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Olha em que estado está o profeta. Chegou nas últimas. Minha alma continuamente os recorda, se abate dentro de mim. No 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir isso juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele diz em seguida: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não tem fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nesse portanto, ele se refere à decisão que ele tomou. Não creio que nós estejamos nessas condições que estava o profeta quando escreveu isso. Mas não importa, queridos, não importa em que estágio você está na luta, na guerra, nas frustrações. Nem sempre a luta da gente é o pneu do carro que furou, é o não sei o que faltou. Às vezes a luta da gente é aquilo que pedimos e não vemos acontecer. A luta dos mais nobres é aquilo que almejamos e não aconteceu ainda. Não importa em que estágio você está. Você vai ver no versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Olha o verbo esperar, é onde está pegando com o profeta Jeremias. Para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio, ou seja, em poucas palavras, e não faz besteira. Queridos, nosso grande problema, vou te falar um dos nossos grandes problemas, é que a gente esquece muito rápido aquilo que jamais deveríamos perder da memória. E a gente lembra por muito tempo aquilo que faz muito tempo deveria ter sido apagado da nossa mente. Esse é um problema que o ser humano tem. Esse é o registro de Satanás na mente do povo de Deus para os afligir. Satanás vai batalhar 24 horas para que você lembre o que Deus está tentando apagar. E o Espírito Santo vai fazer o inverso. Vai tentar te lembrar aquilo que Deus fez. Aqueles momentos que você teve com Deus, os momentos que você esteve forte. E Satanás vai querer que isso você deixe de lado. Em Números capítulo 11, nós vemos uma decisão do povo de Israel. Pastor, por que o povo de Israel teve tantas baixas na Bíblia? Uma vez eu estudei muito a fundo a trajetória do povo de Israel. Saída do Egito, chegada, mas não entrou mesmo aquela
Toda aquela geração antiga não entrou na terra prometida. E eu percebi que o maior problema deles foi amnésia temporária, mas voluntária. Tomavam a decisão de esquecer o que jamais deveria sumir da sua mente. E de lembrar o que é surreal. Em Números capítulo 11, a palavra começa a nos dar um registro sobre o grande problema desse povo. Números 11, 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. A comida é muito ruim, vai por mim. A culinária egípcia é um desastre. Mistura peixe com açúcar e salada também. É uma desgrama. Então eu não sei que saudade que eles tiveram aqui. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Que loucura. Lembramos-nos, olha que memória espetacular que eles têm. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Os egípcios ajoelhavam para a gente aceitar um banquete de graça. Dos pepinos, alguém tem saudade de pepino? Está mal, rapaz, pepino leva 2 dias para digerir no estômago. Melões, alho silvestres, cebola, alho. Olha que desgraça. Olha isso aqui. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão uma. Olha que desastre. Eles esqueceram o porquê que eles saíram do Egito. Eles esqueceram todas as esposas deles que saíam para a rua, voltavam violentadas pelos egípcios e tinham que voltar em casa de boca calada. Esqueceram isso. Eles esqueceram todos os filhos que eles eram obrigados a produzir, macho masculino ou feminino. Macho masculino ser vendido a um preço para Faraó exigir uma cota de filhos dos judeus, porque dizia que se multiplicam muito. Então essa cota era vendida para os países fora. E essas crianças eram tidas como os melhores soldados da nação. Porque nunca conheceram pai e mãe, já nasceram no regime militar, são fidedignos ao reino, falam o idioma do reino, a cabeça deles é só o reino, o pai deles é a nação. Então, o povo judeu tinha que produzir, fazer o filho e já entregá-lo. E isso era cíclico. E as meninas serviam para os, já sabe para que serviam ao ser vendidas. Eles esqueceram das filhas deles bonitinhas, raptadas nas ruas, para serem vendidas para senhores, para favores sexuais. Esqueceram tudo isso aqui. Esqueceram todas as chicotadas. A região onde o povo de Israel trabalhava no Egito era uma região sem ventilação alguma. Ela é um vale que não conhece uma brisa. O maior problema, temos registros no Egito que autenticam isso. O maior problema da região do povo judeu. Por que os egípcios não gostavam, os soldados, de ir no povo judeu? Porque dizia que eram muito dados a epidemias e sarnas. Mas é lógico, porque eles batiam barro naquele lugar que não tem uma ventilação. A epidemia para proliferar ali é cíclica. E eles levavam isso para dentro de casa. Então eles chamavam os judeus de aquele povo, tal, mas na verdade eram as condições. Isso tudo eles esqueceram. Eles estão lembrados do peixe que comiam de graça, dos alhos, de cebola. Posso te falar algo? Coisa de zenóia mesmo. Coisa de gente que anda por 2 vias e nós fazemos igual. Eles esqueceram o porquê que eles saíram, porque eles gemeram, clamaram a Deus para dar um jeito. Eles esqueceram das pragas que Deus destruiu, os demônios do Egito, os deuses do Egito. Deus falou a Moisés: vou destruir os deuses do Egito através das pragas. Esqueceram como Deus desbancou todos. Esqueceram como Deus abriu o mar vermelho, acabou com a raça de Faraó e sua cambada para sempre. Esqueceram que a nuvem está sobre eles e o fogo todo dia. Querido, Satanás revolta. Vou te repetir o título de hoje. Fé, está aqui, ó. É apenas lembrar do que te dá esperança. O que mata a fé é a sua amnésia temporária.
Pastor, não consigo crer que Deus vai me chegar. É só você lembrar de onde Deus te tirou, você não vai ter mais problema de crer em tudo que Deus prometeu que vai fazer pela frente. Aplaude Ele por isso. Como você esqueceu? Eu conheci um servo de Deus muito abençoado. Ele tinha mesa num despachante. Um despachante emprestou uma mesa para ele. Isso é o que ele tinha, para trabalhar, tentar fazer alguma coisa. Um telefone ali para ele dar o endereço. Um dia ele olha para mim e diz: Wissam, você sabe que lá no mundo eu teria... Não, você não teria nada, não teria feito nada. Amnésia temporária, rapaz. É na mesa de Deus que você está comendo em churrascaria agora, está maluco. Está igual a esse povo. O que mata a fé é você esquecer tudo que Deus tem feito até aqui. Você tem que fazer como fez Jeremias. Tomei a decisão de lembrar o que me dá esperança. Vou trazer à memória de coisas boas. Antes de se revoltar com Deus, lembra quantas orações Ele já te atendeu. Vai ficar só de olho naquilo que Ele não atendeu. O que Ele não atendeu, Deus quer que você esqueça. Porque o que Deus ainda não fez, não te pertence. O Senhor falou para os discípulos, olha, eles falaram em Atos 1, quando vai ser a restauração e que o Senhor vai remexer tudo aqui na nação. Não vos pertence saber certas coisas que só o Pai tem que saber agora. Se alegram em saber que o Espírito vem e coisas acontecem no dia a dia. Dá glória a Deus aqui. A verdadeira fé é isso, queridos. Em Números 14, 11, Deus aborda o verdadeiro problema. Ele fala, eles não conseguem lembrar daquilo que deveria estar constante na memória deles. Em Números 14, 11, quando Deus se revolta com aquela geração e diz, agora que não vai mais fazer sou eu, é muito ruim Deus chegar a essa decisão, a essa conclusão. Que nem que olha agora que não quer mais sou eu. Mas qual é? Olha o que Deus fala, qual é o problema? Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, até quando não crerá em mim? Então está falando de fé. A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, o que Deus aborda aqui? Deveriam lembrar de tudo que eu fiz e não ter memória do que já deveria ter sido esquecido. Esquecemos todas as experiências com Deus. Temos essa capacidade de apagar assim, num minuto relâmpago, tudo que Deus fez até agora. Porque está emborrado, irmão. Não volto para a igreja, mas por quê? Tal, sabe, prefiro não falar. Melhor você falar, porque não falando já está no buraco. Porque você está esquecendo algumas coisas. Eu já vi pessoas, queridos, do jeito que chegaram para Deus. Tem gente que dá vontade de amaldiçoar o milagre deles. Mas amaldiçoar, maldita foi a hora que Deus te atendeu, rapaz. Porque foi que Deus atendeu que ficaram loucos. Eram tão lindos quando Deus não tinha feito nada ainda. Estavam aos pés de Deus. Agora nem o vento da aprovação pode relar neles que, olha, eu prefiro não falar. Você prefere não falar? Eu acho melhor você não falar nunca mais na sua vida então. Porque é o maior problema que mata a fé. Lembrar o que você não deveria lembrar, o que já deveria ter esquecido. Aquele dia que eu orei, Deus não fez nada. Passei. E as 1000 que Ele já te livrou, que te atendeu. E aquela situação que você era para estar no buraco e hoje está de pé. E isso nós não vamos lembrar, não. Aplaude o teu Deus, a igreja aplaude. O fator que o povo de Israel mais abordou foi a demora. Eu não acho que a demora é gostosa, é linda, é maravilhosa, é uma sensação, não vejo a hora de continuar, demora, que não acontece nunca. Diabo desgraçado! Mas eu tenho que esquecer. Satanás quer me lembrar todo dia quanto tempo passou que eu ainda não vi certas coisas. Mas eu tenho amnésia temporária, eu não lembro. Eu lembro do que Deus fez ontem. Eu lembro do que Ele fez o ano passado. Eu lembro das coisas que Ele me deu no trajeto. Mas por que você não lembra o tempo? Porque eu sou muito intenso. Se eu lembrar, eu vou pirar e vou fazer uma loucura. Então é melhor eu esquecer. Dá glória a Deus pela minha vida. É melhor esquecer. Pastor, por que você não vai atrás daquela pessoa que tanto te ofendeu no pior momento da tua vida? Porque eu esqueci o que ela fez, porque se eu lembrar, imagina um árabe em erupção. Eu sei no que vai dar, eu tenho medo de mim. Então é melhor esquecer.
Deu para entender agora? Tudo que bloqueia a tua fé tem a ver com esquecer coisas e lembrar de outras. Aplaude o teu Deus, aplaude. E pronto. Mas pastor, por que Deus não me entrega logo o milagre? Eu vou te falar por quê. E você vai conhecer um personagem que você jamais acharia que seria encaixado nessa pregação. Mas ele para mim sempre foi o exemplo maior nisso. Deus, antes de te entregar o milagre, Ele tem que estruturar o milagre. Ele tem que estruturar não só o milagre, você para o milagre. Eu vou te falar de um personagem, passa desapercebido assim, impossível encaixar ele aqui. Mas é ele que me dá a maior pena na Bíblia, falando nesse tema, Pilatos. Você não conhece a história de Pilatos? Em Roma, mandado por imperador Tibério, amigo pessoal de Tibério. Tibério falou, preciso de um amigo meu lá, porque eu não acredito mais, porque quem ia a Israel para ser rei, porque se não for rei eles não vão respeitar. Então tem que ser rei para ser rei sobre o rei judeu que está lá, que era Herodes. E Tibério tinha sua desconfiança, porque não vinha dinheiro de Israel, só prejuízo. Então Tibério achava que os caras que eram lá como rei, estavam roubando ele muito. Então, e que reclamavam muito da escassez. Mandou para o próprio amigo, que é esse Pilatos da Bíblia. O cara chega lá, ele tem intimidade com Tibério. E ele, papel dele, ouve falar de repente, só se fala nas ruas de um rei em Israel. Quem é esse que é aclamado rei em Israel? O nome dele é Jesus Cristo, e é Jesus, nem Cristo, Cristo é depois que morreu. Jesus, ele foi pessoalmente nas reuniões do Senhor Jesus. E ele ficou impactado. E ele mandava cartas para Tibério, falando desse ser que tem algo de divino. Uma das últimas cartas dele para Tibério, ele fala, os deuses se esqueceram de nós. Você entendeu o que estava acontecendo com ele? Na verdade, ele estava negando os deuses, porque ele estava sedento pelo evangelho que estava ouvindo de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, apesar de já ter o amado Espírito Santo que revelava para ele tudo o que quisesse, nisso não precisava de revelação. Porque na tua reunião o rei está ali, com toda a comitiva de soldados em volta, não tem como não ver. Não tem como todo o povo não olhar. Ele assistiu. Ele mandava que ele estava assistindo para ter certeza que não há rebelião. Ele elogia quando o Senhor Jesus fala assim para os fariseus, porque um romano soldado, esse soldado acompanhava o Senhor Jesus de longe. Por quê? Para que nunca se diga, você deixou uma rebelião contra o Império Romano e não fez nada. Então o soldado romano reporta para ele quando o Senhor Jesus olha para os fariseus e diz, dai a César o que é de César. César era odiado até a morte. César agora já não era, já era Tibério. Mas a esfinge, a moeda, tinha a esfinge de César. Então o nome César, o nome Tibério era a morte. E o Senhor Jesus fala publicamente, dai a César, o imposto que você chama de maldito dá, e a Deus o que é de Deus. Então ele narra isso para Tibério, olha, o homem é diferente, o homem não oferece perigo, ao contrário, ele é até do nosso lado, nós não temos problema de nos aproximar dele, não nos odeia igual a todos os judeus. Ele está falando isso, ele está apegado a esse Senhor Jesus, ele está com respeito e já está declarando que ele não confia mais nos deuses romanos. Agora ele tem a maior oportunidade da vida dele. O Senhor Jesus é colocado na frente dele. E ele quer livrar esse Senhor Jesus a todo custo. Porque ele, além da afeição de seguir, ver os milagres impactado, a esposa dele ainda diz, olha, eu tive um sonho sobre ele, dá um jeito de livrá-lo, cuida. Ele quer livrar a todo custo. E ainda na tua Bíblia diz claramente, em Marcos 15, versículo 10, que ele sabia que esses fariseus entregaram o Senhor Jesus por inveja. E o Senhor sabe que ele esteve nas reuniões dele. Então o Senhor aborda, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 18. Porque agora o Senhor Jesus está despertando em Pilatos o interesse pelo reino e pela verdade. Ele está dando para ele a maior chance da vida dele, diga, maior chance da sua vida.
Então o Senhor está dando para ele a maior chance, porque agora é diálogo cara a cara. Você esteve nas minhas reuniões, eu conheço teu coração, você está sedento, você já não acredita nos deuses romanos. Então deixa eu te falar o que é a verdade. Olha, ele está na frente do Senhor Jesus ali. Em João 18, 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Lhe respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Então ele está dizendo: eu sou rei, mas não esse rei que te oferece perigo. Eu sou do mundo espiritual, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, você vai lá ouvir minha voz no meio da aglomerada multidão. Estou aqui para te dizer o que é a verdade. Eu sou a verdade, estou aqui para te dizer. Mas no versículo 38, aquilo que está no coração de Pilatos pula para fora. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Mas o que diz em seguida? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. Ele não esperou a maior resposta da vida dele. Ele não esperou, o Senhor respondeu. Ele ansiava, por que ele perguntou o que é a verdade? Porque era o que ele queria saber. Mas ele não esperou. Algo chamou mais a atenção dele do que o maior milagre da vida dele. E para piorar, não vejo nele mal algum, mas entregou ele. Se tornou réu. Para quem não sabe, tem 2 registros sobre Pilatos, ninguém sabe quais são, qual deles é a verdade. Mas os 2 dizem que depois que ele entregou o Senhor, em poucos meses, ou a cabeça dele foi degolada pelo próprio Tibério, ou foi pendurado na mesma cruz. Então, que ridículo. Aí você diz: por que perdeu o maior milagre da vida dele? E porque ainda entregou aquele a quem ele tanto queria venerar ali. Eu sei por quê. Pilatos tinha problema de estrutura. Roma estava devastando o Oriente Médio, mas os países ocupados, ela não pegava um vilarejo, província, ela pegava país de 2 milhões, 3 milhões de almas. Não é como Nínive, que tinha 120 mil. Em Israel tínhamos quase 2 milhões na época. Você tem que estabelecer muitos soldados romanos, não tem. Então os países ocupados contavam com pouquíssimas escoltas romanas. O perigo é iminente, o desespero é grande. Não tem um tostão, porque o país está falido, está quebrado. Muitas cartas de Pilatos reclamando por falta de soldados. Tem uma carta que temos na Síria, assinada, carimbada por Pilatos, pedindo para um prefeito de uma província, não é nem do país, de uma província, soldados. Olha, eu te pago tanto, você me manda soldados. Mas esse prefeito não tinha soldados nem para cuidar da província. Olha que ponto de mal que ele estava. Então ele estava vendo uma rebelião acontecendo na frente dele. Ele estava vendo a multidão sendo conduzida pelos fariseus. Eles vão invadir o palácio, eles vão matar todo mundo aqui. E por causa dessa falta de estrutura, falta de soldados, medo da invasão, medo de não ser mais o quê? Ele entrega ao Senhor Jesus. E diz: mas pelo menos lava a mão, não tinha nada a ver com isso. O maior milagre da tua vida, sem estrutura, vai ser roubado. Ficou claro para você agora? Aplaude o teu Deus então. Há coisas que eu pedi para Deus. Mas por que Ele não me deu ainda? Porque Ele não pode? Vai contar essa história lá para o tio Patinhas, lá no gibi do tio Patinhas, não aqui. Como Deus não pode? Da onde Deus me tirou, para agora eu dizer que não pode me dar o que eu peço, é ridículo. Mas por que não me deu? Porque Ele ainda não me estruturou o suficiente para receber. Não estruturou você. Um milagre para vir para as tuas mãos, você não pode virar um Pilatos sedenta por Deus e perder o maior milagre da tua vida por causa de falta de estrutura, de pressão. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Fé é o único caminho que leva a gente ao milagre. Diga amém a isso. Crer é sempre a ferramenta que Deus vai usar para operar um milagre. Jó foi muito acusado na sua dor. Tiraram de Jó a dignidade dele, porque começaram a acusar. Tiraram dele a postura padrão dele. Ele desceu, perdeu a estrebeira com os tais amigos. Mas uma coisa não tiraram de Jó: a fé dele em Deus.
E essa fé devolveu para Jó tudo em dobro. Aplaude o teu Deus, aplaude. Tudo em dobro. José perdeu até o próprio nome. Agora José é numerado. José é numerado. O nome Imhotep era o nome que Faraó deu para José, porque Potifar, que era do exército de Faraó, nem nome deu para José, era número. Tiraram até o nome. Já pensou você não ter nome? Ter um número gravado aqui, como se faz com os animais? Fizeram isso com José. Fizeram miséria com José. Mas não conseguiram tirar de José a fé dele. E essa fé dele colocou ele para governar o país inimigo. Você já viu isso na tua vida? Um escravo preso em cadeia governa o país inimigo e se torna o número 1. E a vida de Faraó fica na mão de José ainda. Se José resolve, rapa o cara no mesmo dia, já a cabeça dele para fora. Isso é a fé. Daniel fizeram com ele de perder todo o prestígio. Deram um jeito de jogá-lo na cova dos leões, levá-lo acorrentado mais de 2 quilômetros, andando assim com correntes nos pés. Esse trajeto é para humilhar a família do cara pelas gerações. Fizeram com Daniel. Levaram ele à cova dos leões. Tiraram dignidade, tiraram tudo, mas não tiraram a fé. E a fé não só tirou ele da cova dos leões, e colocou ele como um homem de maior prestígio do império. Não só isso. Como você tem, vou ler rápido, estou de olho no horário. Daniel 6:23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque, diga comigo, creu no seu Deus. Tiraram naquele dia tudo de Daniel, mas não conseguiram tirar a fé dele. Aplaude o teu Deus, aplaude. Letra A, tenho aqui um abecedário que Deus me passou, escrevi tudo para te entregar. Letra A, saiba disso sempre, de fato. Não existe uma vida tua tão maravilhosa que Deus não possa melhorar muito ainda. E não tem uma vida tão desastrada que Deus não possa arrumar. Isso é fé. Parte B. Deus precisa estar em tudo na tua vida. Quantos dizem amém aqui? Amém. E para Ele estar em tudo, nós vamos voltar no título de hoje. Esqueça certas bobagens, tá bom? Não tem como caminhar com Deus revoltada com o dia que Ele não te atendeu. No momento da alegria, você tem que estar lá para glorificá-lo por tudo que Ele fez até aqui. Mas também, momentos difíceis, é só buscá-lo. Momentos tristes, é só confiar nele. Momentos amargos de medo, é só se refugiar nele. Aplaude ele, aplaude. Não tira Deus, não tira. Letra C, ele me falou, diga ao meu povo que reclamar muito não gera milagre nenhum. Ao contrário, atrasa todos. Quem sabe reclamando demais, Deus se toca e faz alguma coisa. Ou vida, ou azar, ou desgraça, ou signo, ou... vai resolver. Mas orar faz todos os milagres acontecer. Ter fé, o Senhor me disse, diga a eles que tenham fé, porque é isso que faz o milagre. Porque a verdadeira fé, queridos, letra D, não é ter conseguido alguma coisa. Eu vou provar que eu tenho fé. Olha o carro que eu consegui. Isso é consequência. Fé de verdade, queridos, é vida de comunhão com Deus. E não tem como ter vida de comunhão com Deus se você não sabe esquecer certas bobagens. E se você não sabe guardar e lembrar de tudo de bom que você já viveu com Deus. Deus quer andar de mãos dadas com você, mas sem veneno no meio. Deu para entender? Dá para aplaudir ele aqui, dá? Letra E, o Senhor não te falou para sair correndo para buscar felicidade. Eu estou buscando a minha felicidade. Ele nunca te pediu para buscar a felicidade. Ele te pediu para buscar Ele.
Em João 15:11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja em saturação completo. Alegria, felicidade, gozo, isso tudo é consequência. A fé traz tudo isso. Porque se a tua fé só está na felicidade, você vai viver com problema com Deus. Porque ontem eu esperava, mas Ele fez ao contrário. Agora, quando você entende que a fé é comunhão com Deus e o resto é consequência, o Senhor te prometeu gozo, muito mais do que alegria, gozo completo, em medida de saturação. E no 16, João 15:16, Ele diz, não, você não me escolheu, foi eu que te escolhi, a fim de que vá de fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor diz, você tem comunhão comigo, e com essa fé, o Pai vai te dar tudo. Aplaude Ele, por isso aplaude. Quando eu te mandar quinta-feira a pregação, você vai ver números. Estou no 7º raciocínio aqui. Deixa eu te falar algo. Alguém me diria, sabe por que eu não oro? Aí a gente aperta você aí em casa que me vê, você que está aqui na igreja. A gente aperta legal. Aí você diz, vou abrir o jogo. É porque eu não quero que Deus fique irado comigo, porque se eu abrir meu coração para Ele, para dizer como me sinto, vou acabar falando o que não devo. Então deixa eu te dar uma boa notícia. A experiência que teu Senhor Jesus teve na terra, te diz para você não se preocupar. O teu Senhor Jesus teve um Pedrão, que falava para ele tudo que está na cabeça. Chegou a repreender o Senhor Jesus, brigar com ele, se pôr como chefe. Estou te falando que não vai acontecer assim que se fala. E ele brigando com Pedro, falando, você diabo, sai daqui. Com Pedro, ele já, então eu acho que você não é tão mal educado assim. E dos 12, Pedro era o mais fiel. Ele teve um Judas que está parecendo como você aí, que não fala nada. Judas dava um beijo, ó, aqui ó. Falava bonito, e era o mais letal, o mais traidor. Então, não se preocupe, vá orar e fala tudo que está na cabeça. Aplaude a Deus, aplaude. Cai tua ficha. Teu Senhor não vai ficar chocado, não. Por último, vou te mostrar bastante personagens aqui. Pastor, sabe por que eu não consigo crer no milagre? Essa demora. Porque não vem um anjo dizer vai ser tal dia, tal hora, ou pelo menos sinais, ó, quando você acordar, o ônibus faltar, a energia ir voltar 2 vezes, não tem. O milagre de Deus acontece no cotidiano mesmo. Você não tem noção, acontece. Você nem imagina o que ia acontecer naquele dia. Davi não saiu para brigar com o gigante, ele nem sabia que gigante era esse. Davi saiu porque o pai dele falou, leva pão, queijo para os teus irmãos. Ele foi levar. Lá surgiu a oportunidade. E Davi descobre que o cenário de Deus para levantar a vida de Davi estava totalmente montado naquele dia. Até Davi teve essa surpresa. Matou o gigante, mudou para sempre. Dá glória a Deus aqui. Não me convenceu, nem a mim, a viúva de Sarepta. Essa viúva, quando faltou comida, ela não estava na porta da cidade esperando um profeta que vai vir e vai dar uma profecia para ela. E muito menos vindo do país que ela considerava inimigo, Israel. Ela estava apanhando 2 cavacos para fazer a última refeição e depois, ao Deus dará, morro eu e meu filho. Ela estava no, diga comigo, cotidiano. Aí surgiu o profeta e todo o cenário de Deus estava montado. Mas pastor, quem me garante que isso não era o acaso? Porque Deus tinha falado para o profeta, vai lá naquela cidade, eu já preparei o espírito de uma viúva, onde eu vou operar maravilhas lá. Aplaude a Deus, aplaude. Então, diga, foi no cotidiano. Saul não foi atrás de um profeta para saber que recado glorioso que finalmente Deus desembucha e fala para ele. Davi saiu da sua casa, Saul saiu da sua casa, porque as jumentas se perderam. E foram dias para lá para cá. Por acaso, ouvi dizer que justo nesta região tem profeta que pode dizer, elas estão ali. Foi só isso.
Ele chega lá, descobre que todo o cenário para Deus levantar ele estava preparado. Pastor, me garanta que não foi por acaso, porque no capítulo 9 de 1 Samuel, Deus tinha falado para Samuel: amanhã a estas horas eu vou trazer a você um rapaz, ele. Então quando ele chega, tinha uma carne preparada que ia servida para os nobres, pelo profeta. Ele já estava esperando. No teu cotidiano, aquele dia que você sai, justo talvez aquele dia que você nem queria sair de casa, em depressão, que é uma desgraça, e é onde tudo vai mudar na tua vida. Por isso que eu te falo, todo dia é um dia. Às vezes você, a única reunião para fazer uma venda que você não queria fazer era aquela. Tem um irmão que se matou para vender um produto, mas não vende. Ele já estava amaldiçoando o dia que fizeram esse produto na praça. E amaldiçoando as próprias qualificações dele, porque ele só servia para vender aquele produto que ninguém quer. E aí recebe lá que chega, paga um preço, dinheiro que não é dele para trabalhar, condução, chega na empresa e o cara está lá dentro. Ele diz, pergunta se ele pode ir à noite em tal endereço. Ele, o quê? O produto já não vende. Eu já estou tirando do meu pai que não tem onde estão para comer para poder vir aqui. Pensou tudo isso. Que não vai sou eu. Mas aí chegando à noite, aquela coisa de, não consigo vender nada. Eu vou ali. Tá bom, então ele foi. Era a casa do cara, do dono da empresa. Aí ele tinha estudado um pouco da língua desse homem aí. Ele falou, senhor, ele falou uma frase. Falou, você fala a minha língua? Eu estudei um pouco. Vai amanhã na minha empresa, considera isso aqui vendido. Ele chega na empresa, ele encontra uma mesa, ele já estava efetivado. Ele já tinha ganhado um emprego, que ele nunca sonhou na vida. Aí um dia, ele chega atrasado, porque ele com dinheirinho muito suado, comprou um carro usado, Fedélio, mas é um carro. Porque ele não podia mais chegar atrasado e tal, na época que não tínhamos tanto carro na rua como hoje. Aí ele um dia não chega, porque o carro torturou tanto ele no meio da rua, parou que ele deixou o carro no meio da rua, pegou o ônibus, foi e chegou atrasado na empresa. Aí o chefe gostava tanto dele, porque ele fala o idioma e vê ele se esforçando, que colocou a mesa dele, que ele vê quando ele sai do escritório. Aí ele falou, você atrasou para chegar hoje? Ele falou, olha aqui, olha a chuva, o carro deixei no meio da rua. Vai trabalhar, vai fazer as tuas vendas. Aí quando ele está indo embora, no final do dia, vem aqui, não vai embora. Porque ele já estava preocupado com o carro, agora caiu a ficha, cheguei o carro no meio da rua, preciso ir atrás. Vem aqui, então ele está ansioso para ir embora logo. E o pior é que o chefe vê se ele sai mais cedo. Vem aqui. Aí o chefe está com um jornal na mão, põe o jornal na mão dele e fala, vai buscar um carro zero. Sabe que carro ele comprou na época? Diplomata 0 quilômetro. Um bolo de dinheiro assim. Foi buscar um diplomata, ele me contando a história. Ele falou, eu sou pobre, eu venho de região, moramos todos num quarto só. Olha o carro que eu tenho, olha o que Deus fez na minha vida. Aplaude a Deus, aplaude. Tem aquela reunião de irmãos orando, você vai arrastado. Deus usa alguém lá para levantar a tua vida para sempre. Não adianta, tem aquela ministração. Hoje o mar não está para peixe, justo hoje me pede para ministrar. Aí você liga para a tia, não pode ir. Liga para o João, não vai. Liga para a Carla, não vou. Aí você vai, Deus te usa como nunca te usou na tua vida. Isso já aconteceu comigo. A igreja que mais foi com raiva para pregar na Grande São Paulo, não vou dizer onde, porque o apóstolo dela me assiste. Foi lá com uma raiva desgraçada. E eu naquele dia não pus terno, pus uma camiseta qualquer, joguei paletó, de raiva, que eu estava mordido, porque eu marquei aquilo durante a semana, eu estava cansado, estressado, eu queria cuidar de mim, comer, cuidar da minha alma que está cansada, e eu tenho que pregar com uma raiva. No meio da mensagem o povo tremia, eu achando que era padrão naquela igreja. Na verdade eles estavam tendo a descida do Espírito Santo naquele culto, que eles nunca sabiam o que era isso. Deus me usou com tamanho poder. E eu fazia apelo financeiro para as igrejas. Vou pegar na tua igreja, deixa que eu faça um apelo para você.
Aí eu fiz apelo bem feito para o pastor ter dinheiro, para pagar as contas. E deixei Deus me usar. Quando termina, me vem um saco assim, plástico. Tudo que entrou, Deus mandou tirar. Eu me apaixonei por aquela igreja. Que pecado. Eu devia ter vindo de terno, criar vergonha na casa. Aí eu vim com meu carro para casa. E falando, Deus, eu olhava o saquinho. Que vergonha para mim, e o Senhor ainda vai lá e me usa. Se eu fosse Deus e o Senhor, a ovelha estava perdido, e o Senhor me usou, eu estou com vergonha. Aí tua pastora, sabe como foi? Porque ela me viu meio aperreado, enfesado. Aí pôs a sacola na mão dela. Ela olhou, o que é isso? Me deram tudo que entrou, porque Deus me usou muito. Ela olhou como diz, com aquela cara que saiu daqui, te usou muito. Então eu não vou falar nada, porque eu acho que não me usou nada. É melhor. Deixa eu te falar algo. Eliseu não saiu à procura do profeta Elias. Eliseu estava cuidando dos bois do pai. Então é mais um dia. Todos os dias ele faz isso, é o primogênito da família. Ele cuida dos bois da lavoura. Hoje que a ala do campo é esta. Então eu distribuo os empregados, meus irmãos menores. Está no dia a dia. Aí chega o profeta. Diga comigo, é no cotidiano. Não, repita isso, é no cotidiano. Pedro não falou, hoje eu vou pescar, porque vou ter um encontro com o Senhor Jesus, vou me tornar o número 1. Não. Ele trabalhou a noite inteira. É mais uma daquelas noites que de madrugada, fatídica, que monta, que desmonta, que não tem. Ele não, é cotidiano, ele não saiu com outra expectativa. Mas aparece o Senhor. Quando os peixes vêm todos para o barco de Pedro, percebemos que o milagre já estava durante a noite providenciado, mas Deus estava segurando. Fiquem todos aqui. Ele está trabalhando de madrugada, onde não tem, Deus não rouba nada de ninguém, continua na tua vida normal. Mas do fundo do mar trouxe tudo para cá, está segurando aqui. Agora vão tudo no barco dele. Aplaude o teu Deus, aplaude. Penúltimo exemplo, está em Mateus 4, 21. Passando adiante, viu dois irmãos, Tiago e João, que estavam no barco, falando, Deus, manda logo o teu filho, Senhor Jesus. Não. Estavam no barco em companhia do pai, consertando as redes, chamou-os. No teu cotidiano, todo dia, pode ser o dia do teu milagre. E o último caso que leio aqui, você vai encontrar outros. Mateus 9:9, saiu dali, viu um homem chamado Mateus na coletaria que pegava impostos e falou, segue-me. Todos os grandes milagres de Deus sempre aconteceram. A pessoa a receptora não sabia. Era no cotidiano. Eu não vou acordar amanhã, como ontem, terça-noite, Deus não mostrou uma luz diferente, um globo girou ao contrário. Não, porque amanhã, mesmo eu acordando de bom humor, feliz, infeliz, não importa. Pode ser amanhã. Mas como pode ser? Eu estou indo na casa da Carla, Joana, João Marcos. Então, os exemplos aqui falam para você que lá pode ter um milagre já te esperando. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quantos querem confiar a sua fé cegamente no Senhor, em casa, aqui na igreja? Levante a mão. Então, abaixe a mão, eu vou fazer a mesma pergunta, só que mais inteligente agora. Quantos tomam a decisão radical de esquecer muita bobagem daqui para trás? Levante a tua mão. Põe a mão no teu coração, apaga as luzes. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma duvidei do Senhor, não fui à altura da tua confiança, se tomei a decisão de lembrar só o que entristece o Senhor, ou de esquecer tudo que o Senhor já fez por mim, eu peço perdão. Hoje a minha decisão está tomada. Tudo que não saiu como eu esperava, eu esqueci.
Amado Espírito Santo, por favor, me ajude com essa decisão. Que eu deixe para trás as coisas que devem ficar atrás. E tomei a decisão, como falou o salmista Davi, me lembrarei de todos os teus benefícios. Esta é a minha fé, esta é a minha esperança. Eu creio em Ti. Diga para o Senhor Jesus, contra tudo e contra todos, eu creio na Tua palavra. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por cuidar tão bem de mim. E o Senhor não vai se decepcionar. Diga para Ele, eu sou Teu filho, Tua filha. E disso eu nunca vou me esquecer. Amém. Vou te dar os 3 minutos de sempre para você orar. 3 minutos para você falar com teu Pai Celestial, com teu Senhor Jesus, com o amado Espírito Santo. E aplicar a palavra que acabou de ouvir nesta oração. Eu vou me calar agora, vou deixar só você e Ele. Canta isso, povo do Senhor, canta. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo,
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Para os amados que puderem ficar, vocês sabem que nós oramos no máximo até 10 minutos. Você não é obrigado nem a ficar 10 minutos, pode ficar um se quiser. E para a gente orar, tá bem? Se você for orar, lembra.